Bom, já indo de imediato para o assunto, a minha proposta aqui, ela é uma proposta mais didática. Eu vou tentar demonstrar um pouco da diferença entre as instituições financeiras cooperativas, ou cooperativas de crédito, como são inclusive designadas legalmente. Eu não gosto muito, acho que já é uma terminologia inadequada, desatualizada, mas enfim. Mas as distinções entre cooperativas de crédito e instituições bancárias convencionais. O que tem de diferença entre um e outro? Inclusive, não só no plano jurídico, societário, mas também nos seus efeitos econômicos, que é algo que me parece que mais interessa, né? Tá tudo muito bonito, a filosofia, a doutrina, a legislação, mas eu quero ver a diferença no bolso. E eu trago aqui alguns exemplos com o objetivo de demonstrar ou de provar que tem sim diferença bastante considerável, né, em termos de retorno econômico para quem faz parte. Ou para quem não faz parte, porque deixa de ganhar ou perde, né? Pode ser assim também, né? Bom, e também vou trazer aqui números globais do cooperativismo, o seu desenvolvimento recente, aspectos também relacionados com a segurança das cooperativas, porque tem muita gente que tem preconceito ainda com esse negócio. Esse negócio do cooperativismo funciona mesmo? Não quebra, está bem administrado, né? Porque eu sei que alguns de vocês até estão loucos para fazer uma afirmação assim, ou uma pergunta, né? Mas já vou me adiantando, porque é um aspecto que eu vou abordar aqui nesse tempo aí, que imagino em 45 minutos eu consiga percorrer o roteiro que eu montei. Bom, então, você já pode ver pelo título que eu já coloco entre parênteses o vocábulo financeiro para tentar dar uma dimensão maior em termos de escopo operacional, porque quem olha assim cooperativismo de crédito fala, pô, cooperativa que concede crédito, né? Mas faz muito mais, presta todos os serviços que qualquer outra instituição financeira de rede universal de rede presta, né? Então, isso que eu queria demonstrar, e a gente está fazendo um esforço para divulgar mais vamos dizer assim, essa designação mais inclusiva, porque a terminologia cooperativa de crédito é uma designação já excludente, né? Porque tem muita gente que olha ali e não aparece. Outro dia eu participei da Expo Money, que é um dos maiores eventos de educação financeira da América Latina, né? Inclusive coordenada por uma jornalista da Rede Globo, que até 3 semanas antes do evento também tinha preconceito contra o cooperativismo financeiro, até a gente conversar um pouquinho e tal. Hoje ela é fã, defensora, né? Eu falo da Mara Luque, que é uma jornalista, né, que está aí na linha de frente no jornalismo econômico, né? Mas enfim, então nesse evento, o que mais a gente pode perceber, inclusive foi ela que fez a pergunta, vocês estão no final, né? O que vocês viram de diferente assim? O que chamou a atenção de vocês? O que mais chamou a atenção? Cerca de 80% das pessoas que se manifestaram, fiquei surpreso que cooperativa, além de dar crédito, ela tem cartão, tem seguro, tem consórcio, né, capta poupança, tem previdência, plano de previdência, recebe tributos, pode pagar todas as contas. Tudo isso aí. Então, isso, quer dizer, a maioria via assim, cooperativa dá pequenos créditos e principalmente para o meio rural. Cooperativa dá crédito para o meio rural. Então, já passou o tempo. Por isso que a gente tem que se esforçar, né? Sempre que tem oportunidade de expandir, né, essa visão, né, ou essa designação. A agenda está aqui, eu já falei a proposta, não vamos perder tempo. Singularidade do cooperativismo financeiro. Eu trago aqui rapidamente, também não vou me deter muito, as distinções fundamentais entre cooperativas financeiras de crédito e bancos, né? Alguns aspectos o senhor e a senhora já conhecem, como a diferença, né, de sociedade de pessoas, sociedade de capital, significa que nos bancos se manda de acordo com a quantidade de ações que a gente tem no banco, né? Quanto mais ações tem, mais votos. E na cooperativa não, se o sujeito tem R$10 de capital social, tem 1 milhão, ele manda a mesma coisa. O voto na Assembleia Geral para eleger os administradores vale exatamente a mesma coisa, né? Mas isso é bom ou ruim, né? Alguém já poderia dizer, o cara tem desestímulo, né, para botar mais capital. Não, é que ele recebe o retorno proporcional ao movimento econômico na operação. Uma coisa é a governança, outra coisa é a fidelidade operacional. Então ele tem essa fidelidade operacional recompensada, como eu vou demonstrar depois na sequência. No cooperativismo, diferente dos bancos, nós temos 3 atores numa só pessoa. O dono do capital chama cooperado.
o cliente chama cooperado, né? E o administrador chama cooperado. Os conselheiros de administração, fiscais, são pessoas necessariamente do meio. Vamos supor aqui, uma cooperativa dos advogados de São Paulo, que é formada, né, pelos profissionais do direito, enfim. Serão os usuários, serão os donos e serão os administradores. No banco não, você tem um dono do capital, é uma pessoa, o administrador é outra pessoa e o cliente é outra pessoa. Então, por isso que tem interesses contrapostos. O que o dono do capital quer? Quer tirar o máximo de proveito no seu investimento. O que o cliente quer? Quer pagar o mínimo possível pelo serviço. No cooperativismo, a coisa é diferente, porque o dono do capital e o cliente são a mesma pessoa. Então, se você tira muito, paga pouco para a sua aplicação financeira, ou cobra muito de taxa, de tarifa, ou cobra muito de empréstimo, a lei manda devolver no final do ano, proporcionalmente àquilo que você pagou, ou deixou de receber pela aplicação financeira. Isso é muito importante, essa diferença de cliente e dono, né? Dono usuário e cliente, né? Então, por isso tem muita briga entre o dono do capital e o cliente, em qualquer atividade, não é só na atividade bancária, sempre, porque são interesses totalmente contrapostos. No nosso caso, são interesses convergentes ao final. Aí vem na sequência, obviamente que se o usuário, é o cooperado, é o dono, ele participa da precificação, da definição da política operacional e por aí vai. E tem aí outras características, como o comprometimento com a comunidade, que vocês estão vendo. As cooperativas, normalmente, são instituições financeiras regionais ou voltadas para um público específico. Então, obviamente que toda a sua ação, toda a sua gestão vai ser em benefício daquele grupo. Os bancos são universais, atendem administradores, advogados, juízes, e atendem não só num pequeno grupo ou regionalmente. O banco atua no país todo, né? Então, por isso que, por exemplo, pega dinheiro no interior de São Paulo, lá, pega uma praça, Presidente Prudente, onde estou indo amanhã. Ele não é obrigado a investir o recurso em Presidente Prudente. Ele pode trazer os recursos para a Avenida Paulista. As pessoas que são daqui gostam, né? Uma cooperativa não pode fazer isso. É obrigada a investir o dinheiro em Presidente Prudente. A lei não permite o estatuto, porque ela tem uma área de atuação limitada. Então, por isso que a gente fala comprometimento com a comunidade. O lucro está fora do objeto, porque o dono e o cliente são a mesma coisa, então você cobra mais, tem que devolver. Nos bancos a gente sabe que o lucro é da essência, o que não é errado, tem que ser assim mesmo. Aliás, os bancos brasileiros estão entre os mais bem administrados do mundo, para o seu acionista, não necessariamente para a sociedade, porque aí tem um outro conceito. Mas do ponto de vista da segurança, da solidez, né, são instituições realmente que estão sempre na linha de frente, são referência para o mundo todo. Não há hoje um único evento global que envolva supervisores, por exemplo, grandes instituições financeiras, em que uma das estrelas para falar alguma coisa legal ou nova não seja brasileiro. O diretor do Banco Central, né, um chefe de departamento ou um presidente de banco. Os caras vão para o mundo todo. São as grandes estrelas do mundo. Você pode pegar em rentabilidade, em solidez, são muito bons e tem que reconhecer. Só que, né, o cooperativismo é um pouco diferente, porque ele volta a sua eficácia ou a sua eficiência para o associado, para o cliente. O banco, evidentemente, não volta a sua eficácia, volta para o dono do capital. Do lado cooperativo, nós somos geridos por uma lei específica, que é a lei do cooperativismo, aí tem a sua especificidade, né, societária, então, no plano jurídico, e os bancos, como as empresas em geral, são reguladas, as empresas que funcionam nesse formato societário pela lei das sociedades anônimas, que é a lei 6.404, com as suas mudanças mais recentes. E no caso das cooperativas, como eu já adiantei, os excedentes retornam aos clientes, os cooperados. Nos bancos, não vai para o cliente. Aquilo que o cliente pagou de taxa, tarifa, deixou de receber pelo seu depósito a prazo, não tem complementação, não tem restituição, morreu aqui. Morreu na própria operação. Pagou, não recebeu, né? E é assim que funciona. Pronto. Tem essa manifestação interessante, porque eu lembro que eu falei no início que, em termos de escopo operacional, as cooperativas prestam todos os serviços e têm todas as operações que os bancos têm, né? Mas nem por isso elas são bancos, né? Pelas poucas palavras que eu já disse aqui, deu para ver que tem uma diferença considerável. Lucro, cliente, forma de gestão, participação, compromisso, são coisas totalmente distintas. Aí fez bem o ministro Frontiuli Neto, né, ao fazer essa afirmação num processo, enfim, que se debateu questão
tributária voltada ao cooperativismo de crédito, porque a Receita sempre quer comparar a cooperativa de crédito com o banco. É instituição financeira, então não interessa. Mas não olha esse outro lado, né? Esse fato de não ter lucro, até porque quando a gente fala em contribuição social sobre o lucro e imposto de renda, você está falando, né, lucro como essência, porque senão não tem como incidir tributo. Então ele deu essa lição, achei bem bacana, assim, né? Quer dizer, uma coisa que parece que não é bem assim, não dá para generalizar, não dá para comparar. Esse círculo aqui que a gente está divulgando muito, que os colegas que me acompanham sabem, para mim retrata em essência o que é o cooperativismo versus os bancos. Vamos supor lá que a pessoa tem R$100 para poupar numa comunidade, enfim, qualquer comunidade, pode ser aqui a Praça de São Paulo mesmo. Ele tem duas opções, bota o dinheiro no banco, bota numa cooperativa financeira. Se ele colocar no banco, bom, eu já falei, o banco pode aplicar esse recurso em qualquer lugar, inclusive em São Paulo, inclusive aqui, ou em qualquer comunidade do interior, se a riqueza for gerada lá. Agora a cooperativa não, como eu já disse. Por força legal e estatutária, ela precisa reinvestir o depósito à vista, a prazo, a poupança, no local onde ela capta. Ela não pode trazer de lá e aplicar, por exemplo, num financiamento, no investimento em São Paulo. Pega no interior, não pode trazer para cá. E se aplica na região, isso se traduz em mais renda e emprego, que leva ao consumo, aumento do faturamento das empresas, que geram mais impostos, e que dão condições para o poder público investir em infraestrutura, escola, né, saúde, o que mais? Enfim, todas as atividades em relação às quais o poder público tem compromisso. Eu falo aqui infraestrutura porque é uma coisa que a gente aguarda muito do governo central, né? Que está aguardando assim bastante tempo. Algumas coisas acontecem, mas num ritmo não tão acelerado, né, como necessário. Então, quer dizer, o cooperativismo pode ajudar diretamente, né, em investimento na área de infraestrutura, né? Aliás, porque as pessoas hoje da classe média, que vieram de classes um pouquinho mais abaixo, não se contentam mais em ter acesso à alimentação, a isso e aquilo. Querem segurança, querem boa escola, não é isso? Querem boas estradas, querem mais coisas, né? Quer dizer, esse clamor juvenil que nós acompanhamos lá por junho e julho, né? É um indicativo de que não basta mais dar cheque disso ou daquilo, né? As pessoas precisam ter acesso a coisas mais estruturadas. E por aí vai. Investimento em infraestrutura significa aumento da capacidade produtiva. Isso gera novas riquezas que, ao final, levam ao aumento da qualidade de vida. Não só para quem faz parte da cooperativa, como cooperado, mas para todas as pessoas que vivem nessas comunidades. Então o cooperativismo melhora o IDH. Não tem como não melhorar. Compulsoriamente. Ainda que mal geridas. Porque não tem jeito, tem que rodar a coisa aí dentro. Então, por isso que eu falo do círculo virtuoso, né? Porque o recurso vai e volta, fica na comunidade. Se nós pudéssemos transmitir essa mensagem adequadamente para o grande público, né, seria uma coisa maravilhosa. Imagina quem das comunidades não se sensibilizaria com algo assim. Quem não quer ajudar a sua própria comunidade? Pô, eu não quero que o recurso saia daqui, eu quero que melhore as condições de vida, né, sociais e econômicas da minha comunidade. Então, mas precisamos, enfim, ser mais precisos, ser mais hábeis, né, e talvez fazer investimento maior para divulgar de uma forma mais consistente, mais densa, o cooperativismo financeiro. Aqui eu pedi para fazer essa lâmina, porque é o seguinte, vejam, cada banco, eu trago porque isso é público, né, gente, assim, não no sentido, né, de querer, enfim, falar mal, né, querer hostilizar alguma dessas instituições, até porque eu há pouco falei muito bem, né, continuo falando que são ótimos. Só que aí cada um tem lá sua designação para o cliente especial, né? Por exemplo, o BB Estilo, né? No Banco Brasil é estilo, né? O cliente top. É estilo, tem lá uma unidade, pessoas diferentes e tal. Exigência mínima, uma renda de 8 mil ou investimento de 100 mil reais. Para o sujeito ser estilo, ele tem que apresentar essas credenciais. Tem 167 agências exclusivas para atender o estilo. O Bradesco Prime tem uma exigência de 9 mil e 100 mil, 304 agências exclusivas. O Personalité tem 10 mil e 100 mil, 240 agências exclusivas. O HSBC Premier tem 10 mil e 100 mil. Veja que é muito próximo, né, assim, a exigência, o patamar econômico, né, o patamar de acesso, ou as condições de acesso, né, para merecer, né, esse tratamento diferenciado. 100 agências. Por fim, o Select do Santander, 10 mil, 30 mil, 200 mil, agências 36.
Aí a pergunta vem, e o cooperativismo, né? Quer dizer, pô, os caras são especiais, mas vejam, em nenhuma dessas instituições o sujeito é mais especial. O que é ser mais especial? É ser dono. Eles não passam de clientes. Em nenhum desses bancos o cara sempre vai ser cliente. E tudo que ele pagar ou deixar de receber vai ficar por isso mesmo. Ele não, pelo fato de, a não ser que ele seja acionista, comprando algumas ações e tal, o que ocasionalmente acontece. Mas ele não vai deixar de ser cliente, por mais top que ele seja designado, aí com um monte de exigência, como vocês estão vendo. No cooperativismo, não. As cooperativas, o sujeito é dono, né? É muito mais do que estilo, Prime, Personalité, Premier, Select. Ele é muito mais do que isso. Não tem nenhuma exigência para ele ser top, o dono, o caramba, nenhuma. R$1. Basta ele ser sócio, ele manda. E se tu não atender bem como presidente, o cara te manda embora, não é isso? Simples assim. O cara te destitui. Agora, que eu... E é eleito. E ainda é eleito, é no teu lugar. Mas, ó, eu vou mostrar agora como você faz. E o cliente pode pegar a megafone, bota um caminhão de som, faz o caramba o que ele quiser, não vai mudar nada, né? Vai só se desgastar, vai arrumar briga, vai arrumar polícia para recolher. E todas as cooperativas, todas as mais de 5.000 agências hoje do Cooperativismo Brasileiro, que formam a segunda maior rede do Sistema Financeiro Nacional, apenas atrás do Banco Brasil, que tem 5.300 agências, todas as cooperativas são agências qualificadas para atender seu dono. Veja, acho que é uma figura bacana, Marcelo, acho que tu não conhecia, Marcelão. Essa eu inventei, novidade aí. Pô, legal, obrigado. Já valeu você ter vindo aí. Porque a gente fica repetindo muitas mesmas coisas, né? Apesar de que tem um sujeito que eu adoro, que para mim para mim é o número 1, continua sendo mesmo morto, né? O número 1 dos poetas, dos escritores brasileiros, né? Que é Guimarães Rosa, né? Ele falou numa daquelas formas de construir e construir neologismos e tal, né? Que ele fala que no mais mesmo, na mesmice, é que a gente descobre novidades, né? Não é que a gente revisitando o tema e fica conectando e religando, e não é que acha coisas diferentes para falar. É legal isso. Por isso que eu gosto do cooperativo, né? Coisa que deixa a gente entusiasmado. Aí o Gilmar Mendes, né? Dia desse, também se reportando ao cooperativismo, isso envolveu a Unimed. Estão dizendo que pardal e canguru são a mesma coisa porque salta. É mais ou menos como o Frontiuli, né? Pão é pão, gato é gato, banco é banco, cooperativa é cooperativa. Sim, é filosofia profunda, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Traduzindo, né, as duas intervenções de ministros aqui. Aliás, esse cara está mandando bem aí nesse julgamento. Estou gostando. Está me surpreendendo, mas enfim. O cooperativismo ontem... Olha o que era o negócio do cooperativismo no início, nos anos 80, até no início dos anos 90. As cooperativas não podiam compensar cheque. Podia abrir conta, você podia depositar, ter conta corrente, mas não podia movimentar por cheque. Mas aí tinha cartão, que nada, cartão é um negócio de 10 anos para cá. Você não podia, tinha que ir no caixa, mexer na sua conta. Porque não, as cooperativas, você era na cooperativa, no banco não, né? Na cooperativa. Tinha que ir lá, mexer. Então, captar depósito a prazo, as cooperativas não podiam. Prestar serviço seguro, consórcio, ter cartão, mas nada disso. Abrir filiais, né, que a gente chama pontos de atendimento. A cooperativa tinha uma área de atuação de 4 ou 5 municípios, mas podia ter só a sede. Aí o sujeito fazia 50, 100 quilômetros para movimentar. E fazia mesmo, tu acredita? Porque acreditava no presidente, nos executivos. As cooperativas não podiam operar com o público em geral, hoje pode operar, só abrir o estatuto, a Assembleia que decide. Não podia ter cooperativa de segundo nível, só podia manter conta no Banco Brasil e na Caixa Federal, né? Estava presa. Se quisesse, no momento depois, puderam compensar seus cheques, mas por convênios. Né? O Banco do Brasil e a Caixa levavam os associados das cooperativas para dentro do sistema financeiro. Era a fase dos não podes. O cooperativismo hoje virou uma Mercedes. Que maravilha, de uma bike, né, para uma Mercedes, né? Podia ser qualquer outro carro que vocês imaginarem. Hoje é permitido compensar cheque, captar depósito, abrir a filial, dentro, evidentemente, da área de atuação regional, como eu falei, né? Cooperativa não pode ter agência em todo o país. É regional, né? Local ou regional. Tem entidade de segundo e terceiro nível para fazer a autogestão sistêmica. As cooperativas podem ter banco próprio, como tem. Tem 2 bancos cooperativas que são SAs, que
apoiam as cooperativas com produtos e serviços e acesso ao mercado financeiro. O nosso banco, nosso Cicobi tem um banco cooperativo do Brasil, chamado Bancob. Podemos associar qualquer pessoa, operar todos os produtos e serviços. As cooperativas têm prerrogativa tributária por quê? Porque não tem lucro, né? Não visam lucro, então não paga imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS. O associado paga como empreendedor. A sobra que é acreditada, ele leva para tributação na pessoa física normal, porque senão seria um desequilíbrio. Como é que ficaria o artigo 150, inciso 2 da Constituição, que determina que haja isonomia de tratamento tributário entre pessoas, né, jurídica e economicamente, uma situação, né, igual ou equivalente. Enfim, acesso ao Sescope, né, que dá um dinheirinho bom para a gente fazer treinamentos e tal. O Sescope é o S de SESI, Senai, Sesc, que vocês conhecem. Nós temos o nosso próprio S. Então, 2,5% da folha de salário de cada cooperativa sai do INSS e vai para esse S, o que permite que os nossos dirigentes, nossos colaboradores e os associados sejam treinados sobre o cooperativismo, sobre gestão. Uma coisa bacana, né? Dá um dinheirinho bom aí. Eu fiz um cálculo por baixo no ano passado, uns 15 milhões de reais. Pô, bem investidos, né? Constituição Federal de 88, gente, é a Constituição mais generosa para o cooperativismo no mundo todo, mais do que a portuguesa. Portugal tem um monte de coisa não tão boa, né? Mas a Constituição Portuguesa para o cooperativismo é boa. Inclusive, o principal artigo nosso foi inspirado na Constituição Portuguesa, né? Então, tem lá vários artigos, eu trouxe apenas 4, assim, que são interessantíssimos aqui. Dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais, que é o artigo 5º, né? Tem 2 incisos que prevêem a livre organização e autonomia funcional das cooperativas. É plena liberdade de associação, desde que para fins lícitos, né? E cooperativa é uma espécie do gênero associação. É o artigo 174, parágrafo 2º que está ali. Ele, inclusive, manda a lei apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo, né? Olha que bacana, a lei determina apoio e estímulo. Isso significa, isso se dirige para quem? Se destina, se endereça para quem? Por legislador, né, para o Poder Executivo, para o magistrado, para o componente do Ministério Público, para o advogado, para o administrador, para todos aqueles que lidam com o cooperativismo, né? Quer dizer, já é um dispositivo que tem alta aplicabilidade, enfim. Tem uma obra que no final eu vou citar que explica um pouco melhor isso. O artigo 146 manda dar um tratamento tributário diferenciado para o ato cooperativo, né? Quer dizer, não paga tributo, como já falei. E o artigo 192 da Constituição inclui as cooperativas de crédito entre as entidades do Sistema Financeiro Nacional. Então, consolida, né, o cooperativismo como componente do sistema financeiro. E o artigo 192 fala o seguinte: as instituições do Sistema Financeiro Nacional são reguladas por leis complementares. Até a emenda constitucional 42 era uma única lei complementar para regular o setor de consórcio, de seguro, as cooperativas, os bancos e tal. Depois eles permitiram o fatiamento, né? Como a gente chama, fatiamento. E as cooperativas de crédito são as únicas instituições, entre todos os grupos de instituições financeiras, que têm sua lei complementar. Qual seja a Lei Complementar 130 de 2009. Que bacana isso, né? Quer dizer, nós nos mobilizamos, claro que isso levou assim uns bons 15 anos, né? Mas conseguimos, afinal está aí uma lei complementar, quer dizer que tem o quórum para deliberação, a maioria absoluta, né, dos membros das duas casas legislativas, automaticamente para mudar também, né? Enfim. Eu trago meia dúzia de artigos aqui, rapidinho, só para vocês verem o que contempla. O artigo 1º diz que as instituições financeiras constituídas sob a forma de cooperativa de crédito, por isso que eu falo instituições financeiras cooperativas, né? Eu faço uma conjugação, uma construção, uma montagem. Instituições financeiras mais cooperativas, né? Que fecha bem, não é? Né? Bom, submetem-se à lei complementar, a lei do Sistema Financeiro Nacional, que é a lei 4.595 de 64, que ainda regula os bancos, né? Que criou o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, por aí vai, né? E também a lei das sociedades cooperativas, que eu falei há pouco, a lei 5764 de 71. Então, as cooperativas de crédito financeiro se sujeitam à lei complementar, essa daqui, à lei cooperativista e à lei dos bancos em geral. Então a gente tem que sempre conjugar. Mas prevalece qual? Nós sabemos, né, uma das regras de hermenêutica, da interpretação, é que a lei mais recente, se ela for de mesma hierarquia, ela prevalece, né?
ou se ela regula por inteiro a matéria, se ela for específica, por aí vai. A gente aprendeu isso, né, em hermenêutica, né, no estudo de hermenêutica. O parágrafo primeiro, as competências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central em relação aos bancos, a todas as instituições financeiras, aplicam-se a decreto. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional faz a regulamentação para as cooperativas de crédito como faz para bancos. Exigência de capital mínimo, essas coisas, né? Regras de acesso para quem quer ser dirigente, que tipo de operação pode fazer, faz para os bancos e faz para as cooperativas financeiras, ok? E o Banco Central, por sua vez, assegura o cumprimento dessas normas. E se as cooperativas e os seus dirigentes não cumprir, faz o quê? Aplica sanções. Multa, inabilitação, manda fechar a cooperativa, manda suspender, desabilitar ou suspender para sempre o dirigente, isso pode acontecer, né? Então, é só para a gente ter noção de que, quer dizer, tem aberturas, mas tem a preocupação com controle e qualidade de gestão também. Esse equilíbrio é fundamental, né, para não deixar a coisa solta. Ó, vejam, falando em flexibilidade operacional, veja o artigo 2º. As cooperativas, elas prestam todos os serviços financeiros aos seus associados, né, e tendo acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro. Tudo que eu falei, né, até empréstimo, até crédito. Aquilo que era uma coisa exclusiva virou uma alternativa. Claro que sempre vai ser o carro-chefe, lógico, né? Até porque isso é o que mais mexe com o desenvolvimento econômico e social, né? Mas faz todo e qualquer serviço, presta todo e qualquer serviço que presta qualquer banco, né? E os nossos serviços são tão qualificados e tão seguros como qualquer banco. Além da diferença de preço e tudo mais, que a gente vai ver o efeito econômico na frente. O quadro social também é composto de pessoa física e jurídica, quem decide é a Assembleia, que é mais aberto, semi-aberto, segmentado, como você quiser. A Assembleia, os donos é que decidem. Agora a gente quer trazer pessoas novas, quer trazer empresários, quer trazer advogados, né? Muita gente fala mal de nós, os advogados, né? Fala que a gente não paga a conta, né? Se comporta mal, critica muito, é muito chato, né? Mas deixa que falem. Alguém um dia ainda vai precisar de um advogado, né? Não falem. Eu fico marcando as pessoinhas que de vez em quando critica quando não sabe que a gente é advogado, né? Porque quando sabe que é advogado, ninguém fala, né? A não ser nós, entre nós, a gente fala mal de nós mesmos. Mas aí eu fico, eu vou te pegar, uma hora eu vou te pegar. Tem uma agendinha verde que é fatalíssima, que está ali na minha mochila. O artigo 8º diz que compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e rateio de perdas, que é proporcionalmente às operações de cada associado. Então a Assembleia pode dizer, não, eu quero este ano prestigiar mais o depósito à vista ou a prazo, porque eu estou precisando mais de depósito, porque tem muita procura por empréstimo e não tenho recurso. Então a Assembleia diz, no final do ano eu vou, né, distribuir, ou o Conselho. Então vejam que a lei é que determina a distribuição das sobras proporcionalmente às operações realizadas, não tem outra forma possível. Só que a Assembleia, dentro de operações, vai dar mais carga para quê? Para os juros pagos, para as tarifas pagas, para os depósitos. A Assembleia que vai dizer, ela que vai, né, um tanto para cá, muitas vezes se divide. Um tanto é tarifa, um tanto é juro, um tanto é aplicação financeira e depósito. Artigo 14. Fala que as cooperativas podem se verticalizar, até para desenvolver melhor a atividade de autogestão e autocontrole, né? E também prestar serviço de escala. Uma coisa, por exemplo, é você ter uma estrutura de TI na cooperativa singular. Imagine cada uma das 1.200 cooperativas de crédito que tem no Brasil, cada uma tem sua estrutura de TI. Outra coisa é você montar entidades nacionais que fazem TI para todo mundo. Estão entendendo? A questão da escala tem a ver com isso. Você cria entidade de segundo e terceiro nível, fazer a contabilidade centralizada, fazer assessoria jurídica, né? Que é o nosso negócio aqui. Cada advogado, cada cooperativa não precisa necessariamente ter lá, né, todo o seu staff jurídico. Pode colocar na central, pode colocar na confederação. Tem o dia a dia da cooperativa, que é importante ter um advogado para apoiar, né? Mas tem as questões societárias mais complexas, muitas vezes, precisa de padronização sistêmica, coloca lá para cima. E o custo fica desse tamanho, né? Porque cada um paga meia dúzia de reais, sei lá, R$2, R$3 por advogado, para ter toda a qualidade, né, do serviço que o advogado costuma prestar, né? Serviço com qualidade, obviamente. Bom, então, cooperativa de segundo nível, de terceiro nível. E veja o artigo 16, que interessante. As cooperativas podem ser assistidas em caráter temporário. Gente, isso significa intervenção, tá? Está amenizado aqui. O Banco Central não concordou muito. Eu tinha colocado, a gente ajudou a construir o texto da lei, né?
tinha colocado a intervenção mesmo, mas o Banco Central falou, isso é minha competência. Não bota não. Bota aí alguma outra coisa que não significa intervenção, porque o Banco Central realmente ele tem esse poder de intervenção. Então nós podemos fazer assim uma intervenção que chama assistir as cooperativas singulares. Então as centrais, a confederação e tal, de segundo e terceiro nível, né, podem, junto com a administração da cooperativa, reconduzi-la nos eixos, né, se a coisa não for bem. Está dando prejuízo, não está administrando bem, tem irregularidade, tem desvio, tem problema, intervém, né, a cooperativa é obrigada a dar poderes para os gestores designados para reencaixar. Isso é muito bom para a sociedade, isso daqui. Muito importante, isso é uma garantia para a sociedade e por depósito da sociedade na cooperativa. Isso não tinha antes de 2009. Então vocês veem, no artigo 2º, o legislador permite que as cooperativas façam tudo, né, em termos de operação e serviço, mas tem vários artigos que dizem respeito a controle, a fiscalização, o acesso e tal. Isso é bacana. Lá atrás, quando eu falei em Banco Central, eu esqueci de falar que os dirigentes, como é o caso do doutor Mesquita, para poder assumir como conselheiro, diretor da cooperativa, tem que passar pelo Banco Central. Como passa o presidente do Itaú, o presidente do Bradesco, os critérios de avaliação são os mesmos. A ficha limpa e tal, porque aqui não tem ficha corrida, né? Que o sujeito que tem ficha corrida não passa no Banco Central, tem que ter ficha limpa, é currículo, né? É precedência virtuosa, né? Senão não passa. Então, isso também é uma garantia para o associado e para a sociedade, tá? Normativos recentes de grande importância, eu não vou falar de todos eles, eu só quero me reportar ao penúltimo que está aqui. As cooperativas, então, além de ser fiscalizadas pelo Banco Central, de ser auditadas pelas cooperativas de segundo nível, o que mais? De ser fiscalizadas pelo Conselho Fiscal, de ser monitoradas pelo Conselho de Administração, as cooperativas também, assim como os bancos, têm acesso a fundo garantidor dos depósitos. Por exemplo, se o banco quebrou, Pan-Americano, vocês acompanharam? Eu podia falar de um monte. Pan-Americano, qual é o outro que vocês lembram que quebrou nos dias? Banco Santos e outros, todos esses aí. Oi? Todos, o que aconteceu? Faz mais tempo. Mas ali não tinha ainda na época. Mas os mais recentes, de 4 ou 5 anos para cá, você sabe que os bancos têm um fundo garantidor que paga para o cliente de banco até 250 mil por CPF e CNPJ. O que minimiza as perdas, né? O sujeito que tem lá até 250 mil, que são 90% dos poupadores, ele tem todo o dinheiro restituído porque tem bilhões acumulados no fundo garantidor. Pois é, esse fundo garantidor que tem para os bancos, tem para as cooperativas agora também. Que já tinham dentro dos seus próprios subsistemas, o Sicob já tinha o seu. Mas agora tem um fundo garantidor oficial nacional igualzinho ao dos bancos. Igualzinho. Paga 250 mil por CPF, CNPJ, se a cooperativa quebrar, está lá. Garantidinho, né? Garantido, fundo garantidor e tal. Tem uma pessoa do Banco Central lá que é diretor, um sujeito que do Banco Central foi escolhido diretor executivo disso, quer dizer, então o Banco Central está dentro desse fundo garantidor e assegura, né, a adequada gestão. E eu achei importante que vocês soubessem, né, dessa equiparação de tratamento, porque é mais um item de segurança, né? As pessoas perguntam, vem cá, essas cooperativas, elas são seguras, né? Pô, são. Tem mecanismo de proteção e de controle iguaizinhos aos dos bancos, não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma. Aliás, eu vou mostrar o número, quebra mais banco do que cooperativa. Embora as cooperativas sejam 60% de todas as instituições financeiras do Brasil. 60% de tudo que vocês imaginam de instituição financeira, banco, consórcio, de TVMs e tal, e cooperativa. 60% é cooperativa. Consequência da aplicação desse modelo legal é que, em essência, eu retratei aqui rapidamente com vocês. Vejam, está aqui o número. Nos últimos 4 anos, 2009 e 2012, de 1.200 e poucas, 1.300 cooperativas em média, porque todo ano elas diminuem, porque tem muitas incorporações, né? Então, nesse período, nós tivemos uma média de 1.300 cooperativas. Apenas 7 sofreram intervenção do Banco Central ou fecharam. 7 de 1.300. 7. Enquanto que, no mesmo período, 35 instituições, entre elas as que eu falei há pouco, de um total de 830, vejam, 35 de um total de 830 tiveram problema com o Banco Central, ou foram liquidadas, né, sofreram intervenção. Ou seja, apesar de as cooperativas representarem 60% de tudo que tem na instituição financeira, elas só representam 17% dos problemas do Banco Central. Isso são dados do Banco Central, tá, gente? É só entrar no site lá, vocês podem acessar.
Acesso é público, né? Um dado público. E o mais interessante aqui, gente, dessas 7 cooperativas, nenhuma delas tinha sobre elas cooperativa de segundo ou terceiro nível, que fazia auditoria, gestão, a intervenção, lembra? Isso é importante, a organização em sistemas verticalizados, né? Para poder agir quando a coisa vai mal. Nenhuma das 7 fazia parte de Sicob, Sicredi, Unicred, que são sistemas verticalizados em 2 ou 3 níveis. Olha que interessante, nenhuma. Porque elas resolveram atuar por conta própria, atuar sozinhas no mercado. Porque não tem o olho em cima, o pessoal faz o que quiser. Né? E quebram por quê? As cooperativas, os bancos quebram por quê? Fundamentalmente por quê? Porque emprestam mal. Concentram o crédito, né? E aí vem as fraudes, forçam, né? A geração de resultado para ganhar bônus, como é o caso do Pan-Americano, né? Para dar apenas um exemplo, todos os outros tiveram problema dessa natureza. E cooperativa não tem esse negócio assim, principalmente se elas fazem parte de sistemas verticalizados. Então é um dado importante. Mas não é só no Brasil que isso acontece. Onde que foi o epicentro do problema que deu aí de 2008 para cá, final de 2008, 2009? Foi os Estados Unidos, né? Que deu a crise lá do financiamento imobiliários e tudo mais. Crise bancária, na verdade, né? Olha o que aconteceu, gente, nos Estados Unidos da América do Norte. Lá também tem cooperativa, tá, gente? Aliás, em dezembro de 2012 tinha 6.500 bancos e 7.030 cooperativas. Lá chamam Credit Unions. Se vocês forem pesquisar na internet, Credit Unions, né? Cooperativas de crédito. O que aconteceu de 2008 para cá? Vejam, ano a ano, a quantidade de cooperativas que fecharam a porta e bancos. Em 2008 começamos juntos, meio a meio, né? Mas já em 2009 quebraram 140 bancos e 28 cooperativas. 2009. 2010, 157 bancos e 37 cooperativas. 2011 quebraram 92 bancos e 16 cooperativas. Em 2012, 51 bancos e 21 cooperativas. Esse dado está no material aqui, depois vocês podem acessar a apresentação, vocês têm a fonte aqui, tá? Só acessar e tal, tranquilo, tá? O resumão é isso daqui. 589 instituições financeiras fecharam desde o início da crise até 31 de dezembro de 2012. Destas, 21% apenas foram cooperativas, embora metade banco, metade cooperativa que tem lá, né? E 79 bancos. Quantas pessoas da sociedade sabem disso? O dado brasileiro e o dado norte-americano. Eu só trouxe o dado aqui para dizer que, aqui como em qualquer lugar no mundo, as cooperativas são mais responsáveis. Não tem aventura, não lidam com derivativos, com ações. O associado não autoriza os administradores a fazer isso, porque eles sabem que ele vai bailar. Né? Morreu. Então, não está desautorizado, nem pode fazer isso estatutariamente, regulamentarmente. Aqui o crescimento recente, também no período da crise, né? Vejam, a evolução dos bancos versus o cooperativismo financeiro, né? Sistema Financeiro Nacional, Sistema de Crédito Cooperativo. 134 contra 100, os empréstimos cresceram 147 contra 143, os ativos, é o último número, cresceram 165 contra 107. E o melhor de todos os dados, os depósitos em cooperativas cresceram nos últimos 4 anos 182% contra 58% dos bancos. Significa o quê? Que a sociedade está acreditando mais, está crendo, está confiando na gestão. Está botando mais depósito nas cooperativas do que cliente em banco. Significa também que muitos clientes deixaram de ser clientes e viraram cooperados. É uma coisa bacana. Na parte do crédito, que está quase empatado aí, gente, o que tem? A gente, a rigor, teria que tirar o efeito da ação da Caixa do Banco Brasileiro e do BNDES. Vocês sabem, né, que o governo mandou emprestar. E botou dinheiro do Tesouro lá para capitalizar os bancos, né? E se der inadimplência, se o Banco Brasileiro e a Caixa quebrarem, quem paga somos nós, não tem problema nenhum. Os bancos, se nós fôssemos pegar só os bancos privados aqui, eles seguramente não chegaram a 60% a 70% de crescimento da carteira. É muito menos da metade, é 1/3. Talvez seja mais ou menos o mesmo número de depósitos, só de bancos privados, né? Mas aí o banco público tem um patrão que quis dinamizar a economia, que vocês sabem que não deu lá muito certo, né? O financiamento do consumo acabou endividando as pessoas, quer dizer, não cabe mais direitinho o valor da prestação, né, no orçamento das pessoas. O problema todo o jornal, todos os dias está mostrando. A gente só reza para que não haja desemprego, né, para que não haja crise, uma crise de inadimplência, porque aí sim o sistema financeiro vai arrebentar. Né? Mas não vai acontecer, não vai acontecer.
Junho de 2012 a junho de 2013, vocês veem rapidamente aqui que continua a disparidade no crescimento. Estou trazendo dados da metade desse ano. O PL crescendo 19 contra 1,2. Claro que aqui tem o efeito Eike-Batista, né? Provisão do BNDES acabou reduzindo muito o PL, né? E que pode traduzir em perda também, né? Pode acontecer, a gente não sabe. Está aí decretada, né, o regime de recuperação judicial, né? Estão lá discutindo, né, em todas as empresas. O depósito continua crescendo 5 vezes mais. Interessante isso, né? Operações de crédito, aí tem um pouco do efeito do sistema dos bancos públicos ainda. A carteira de crédito dos bancos este ano vai crescer entre 10% e 11% só. Das cooperativas vai crescer 23% a 24% este ano, podem depois conferir isso. Quer dizer, mais do que o dobro dos bancos. Ativos crescendo bem, mas e por aí vai, tá, gente? Número de associados, vejam, a terceira linha de baixo para cima, associados crescendo quase 20% contra 8% dos clientes. E olha que dado interessante do Sebrae, gente, dado do Sebrae, né? Aqui, ó, e que vem lá do Banco Central. Saldo das operações de crédito por pequeno negócio, PN é pequeno negócio, é micro e pequena empresa, 2012 a 2013. A carteira de crédito dos bancos para o pequeno negócio decresceu 1,3%. Gente, é o Sebrae e o Banco Central que estão dando informação, só estão reproduzindo. Não está inventando nada, está lá. O crédito concedido ao pequeno negócio pelo sistema financeiro cooperativo no mesmo período cresceu 11,7%. Estou falando só de pessoa jurídica, não estou nem falando de pessoa... E tem um projeto de boas práticas que o Sebrae coordena com 185 cooperativas de crédito. Olha o que aconteceu. 23,4% o crescimento da carteira de crédito para o pequeno negócio. Isso é compromisso, gente. Em época de incerteza, o sistema bancário convencional se retira. Só não se retira o banco público que o governo manda emprestar. Como eu já disse, se quebrar, quebrou, nós pagamos a conta, não tem problema nenhum. Bom, então é isso. As cooperativas lá, porque se a cooperativa quebrar, assim como o associado... Quando a cooperativa vai bem, tem de volta, né, o resultado excedente, ele também paga o prejuízo, né? Tem o outro lado do bônus. Tem o bônus e tem o ônus. Ele paga proporcionalmente às operações. Então isso, claro que tem ocorrido muito pouco, e a gente tem ainda o fundo de reserva, que é composto pelo menos de 10% a 15% das sobras de cada ano. Quer dizer, em época de vacas gordas, a gente guarda um pedaço para fundo de reserva. Se der prejuízo, pega aquele fundo e cobre o prejuízo e o associado não precisa tirar do bolso, ok? Então, raramente o associado desembolsa recursos para pagar prejuízo. Faz muito tempo que eu não tenho, mas muito tempo que eu não tenho visto isso. O crescimento de 2002 a 2012 até dezembro, eu falei hoje, em outubro, novembro de 2013, já não são 4.900 pontos de atendimento, e sim mais do que 5.000, né? E os associados já não são mais 5,8 milhões, os associados hoje são mais de 6 milhões. 6 milhões e 500, quem sabe, alguma coisa assim. Aqui a representatividade do cooperativismo financeiro no sistema financeiro nacional. Os cooperativos têm 21% de PL, de patrimônio líquido, não é mais pouca coisa, deve ser muito mais, apenas 4% do sistema financeiro. Tem 53,4 bilhões de depósitos, é 3% do sistema financeiro. Tem 51 bilhões de empréstimos, que representa 2%, e tem 115 bilhões de ativos. Já não são mais quaisquer números, né, gente? Isso, pô, imagina se der uma crise aí, pô, feriria muita gente, né? Não é mais qualquer número. Aqui o efeito da prática cooperativa. Eu trouxe situações de duas cooperativas, de subsistemas diferentes. Um é da Unicred e outro eu vou mostrar do Cicobi na sequência. Vocês vejam o que significou, em um ano de atividade, o retorno para esse grupo de cerca de 30 mil associados da Unicred. Sobras brutas no ano, 32 milhões e 700, aí paga juros ao capital, fundo de reserva vai 10%, um tanto vai para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, e tem uma sobra líquida de 20 milhões de reais, gente, essa cooperativa. A Assembleia resolveu distribuir isso proporcionalmente ao depósito à vista, vocês veem bem embaixo. Proporcionalmente ao depósito à vista, proporcionalmente às aplicações financeiras e proporcionalmente aos juros pagos nos empréstimos. Na coluna bem da direita, vocês veem o efeito disso. Quem teve depósito à vista ganhou, pelo fato de ter depósito à vista na cooperativa, uma remuneração de 0,84 ao mês.
significa 119% do CDI. Quem teve depósito à vista, quem tem depósito à vista em banco, que é cliente, não ganha nada pelo fato. Morreu, aquele depósito à vista continua o mesmo. Esses caras aqui ganharam 0,84% de remuneração ao mês, mais do que o banco paga em aplicação financeira. Os que tiveram aplicação financeira além do perto de 100% do CDI que já ganharam na sua remuneração normal, no seu contrato, ganharam mais 23% ao ano. Ou 23% do CDI, que dá 0,17% ao mês. Ou seja, a remuneração paga aos associados é acima do CDI. Acima do CDI. E quem pagou juros nos empréstimos teve uma redução de equivalente a 8,90, quase 9% ao ano, gente. Para grandes volumes isso é representativo pra caramba. 0,16 ao mês de desconto no juro pago. Então, o custo efetivo ou a remuneração efetiva não é aquela do contrato, quando o sujeito assina o contrato, paga a conta. É com a devolução das sobras no final do exercício, da devolução do excedente. Vocês imaginam se os clientes pudessem pegar um pouquinho dos bilhões de reais do lucro dos bancos? Seria legal, não? Mas a natureza é diferente, não adianta pedir isso. Por isso que tem bancos que fazem muito bem feito o seu trabalho, com méritos que eu já exaltei aqui, vou reexaltar, e tem as cooperativas que têm uma proposta diferente, que o cliente é o dono, então vai para o dono. Ele pega o serviço de qualidade, todos os serviços, e ainda fica com excedente. A cooperativa retém um pouco para realimentar a sua estrutura patrimonial e o resto volta. Nesse caso da Unicred, aí tem uma comparação com cheque especial, conta garantida, empréstimo, a taxa que os bancos praticam no Centro-Oeste e a taxa que a cooperativa pratica. E vocês também podem entrar no site do Banco Central, está lá, histórico. Está ali. Título descontado, financiamento, depósito a prazo, tarifa. No final, nesse caso da Unicred, o acréscimo, né, o ganho que a pessoa teve pelo fato de ter trabalhado com a cooperativa, não com o banco, o ganho por associado foi de R$ 8.500 no ano. Aqui fala mês, mas é no ano. Cada cooperado, pelo fato de trabalhar com a Unicred e não trabalhar com o banco naquela praça, significou que ele botou um 14º, ou 5º, terceiro, qualquer coisa, de R$ 8.500. Ele faz uma super viagem, não faz? Olha que legal. Está lá os números, né? Pega uma outra cooperativa, dessa vez do Cicobi, de Chapecó. Estive lá semana passada fazendo uma palestra. Né? Aliás, voltei da Argentina, perdi a conexão meia-noite, né, de Floripa para Chapecó, e aí a palestra era às 10 horas do outro dia. O voo ia sair meia-noite, 1h, ia dormir na boa e tal, levantar tipo 7h30, 8h, tomar meu cafezinho, né? Quem sabe dar minha corridinha, né, Marcelão? Eu gosto de dar. Aí, 00:30, anunciaram que o aeroporto de Chapecó não poderia nos acolher pelo ar. O nosso teco-teco não podia descer. Faz o quê? Aí, ainda bem que eles foram rápidos, mas isso já estava organizado. Aí a companhia anunciou, bom, para quem quiser encarar, ela falou bem assim, falou! Para quem quiser encarar, tem ônibus para Chapecó. Gente, sabe quanto tempo dá de ônibus de Floripa para Chapecó? E é aquele ônibus que bate tudo, você pensa que vai terminar? Não vai não. Schlaga, schlaga, schlaga naquelas estradas, blam, 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 blam. 9h30. Eu cheguei, a palestra era 10, né? Cheguei 10h35 lá. CTG lotado. Gostei que era CTG, como gaúcho eu gosto. CTG, fui lá, eu espetei meu pendrive, do jeito que eu vim da Argentina, às 5 horas do dia anterior. Meio de pijama, assim, né? Blusão todo largadão, calça verde, imagina no meio dos produtores lá. Mas, cara, foi um negócio, foi uma cena, foi hilário. Mas logo eu já ganhei, porque mas bate. Aí eu lembrei dos meus tempos de roça, porque eu, né, usei muito da máquina, né, de plantar aquela né, trilhadeira, não sei se vocês lembram. Arado, quem foi na coluna, semeadora não era, né, a máquina que tem hoje, era na mão. Arado puxado, né, por boi, por cavalo. Aí eu fui falando disso, eu queria me apresentar, coisa que, né, que mais me deixa orgulhoso é o fato de ter no dia passado. Aí eu, com pijama e tudo, né, conseguimos fazer uma palestra legal. Mas enfim, então nessa cooperativa, olha que coisa legal, esta cooperativa, que é formada essencialmente por produtores e pequenos empreendedores, né, micro e pequenas empresas, tem 43.300 associados, dados ali de até outubro, acumulado até outubro desse ano,
Eles pagaram a menos 4 milhões e 528 mil de tarifas até outubro, menos quase 7 milhões de taxa de juros, pelo mesmo critério que eu utilizei na cooperativa de médicos, né? Cooperativa da área da saúde é outra. Tiveram um pagamento de juros ao capital de 305 mil e uma sobra de 26 milhões. A conta no final foi 8, porque os valores são menores, né, do que médicos. Os caras, o médico, pô, por que só 874 e não 8 mil, né? Porque, pô, o cara ganha meia dúzia de reais a renda do... É microprodutor, né, o cara é pequeno empreendedor urbano, né? Mas, gente, quase 900 reais é grana para eles, gente, é muito dinheiro. Eles ficam super felizes, pois foi o que a cooperativa propiciou, pelo mesmo conceito. Dados também, né, a aferir. Então, isso que é bacana, que faz realmente a diferença, e que é pouco divulgado, a sociedade não sabe disso. Sabe só quem está lá dentro, e muitas vezes nem quem está dentro da cooperativa, porque os administradores não sabem vender, nem para o próprio quadro social, o que deixa a gente meio nervoso. Amanhã, eu já estou indo para o final. O que é que falta em termos de atualização normativa? A gente já tem quase tudo. O marco regulatório é hiper generoso, como eu já demonstrei, desde Constituição, lei complementar, resoluções e tal. A gente quer atualizar a lei cooperativista, que é de 71, ajustá-la aos conceitos da Constituição de 88, né, da qual eu mostrei 5 artigos ali. Queremos uma lei complementar que consolida o tratamento tributário ao ato cooperativo. Nós queremos ter acesso ao fundo ao recurso do FAT, hoje só via Banco do Brasil e bancos públicos. E nós queremos ter acesso à gestão de recursos de fundos constitucionais, FCO, Nordeste, por aí vai. Bons exemplos lá fora, onde é que nós queremos chegar? Gente, aqui, ó, vejam, nos Estados Unidos, gente, 1/3 da população, 1/3 dos Yankees, é associada de credit union. São 95 milhões de americanos, e a cada ano, 2 milhões mais de americanos se associam em cooperativa de crédito. No Canadá, outros 29% da população associa de cooperativa de crédito. Na França, são 39% da população francesa que é sócia de cooperativa de crédito. Gente, é coisa pra caramba. A maior participação relativa no sistema financeiro nacional é na França. Quase 40% de tudo que os bancos administram é nos bancos cooperativos. China, mas China eu não vou nem falar porque distorce tudo. Qualquer percentual sobre aquele número dos caras dá muito. Alemanha, gente, né? Onde começou o cooperativismo no mundo, o cooperativismo financeiro, nós temos 23% da população sócia de cooperativa. 20% dos ativos alemães, que corresponde a todo o PIB brasileiro, 20% do PIB bancário, que é igual ao PIB brasileiro, é administrado por bancos cooperativos. Não é pouca coisa. Eu quero demonstrar aqui que não é só em países pobres que dá cooperativo, dá em países ricos também. Eu podia dizer, o pessoal tem preconceito, né? Essa coisa é coisa de pobre. É nada. Esses países talvez são ricos em boa parte porque tem instituição financeira comprometida com a comunidade, com o pequeno negócio. Por isso, talvez, né? Muito provavelmente influencia. No Brasil, a gente tinha aí em 2012 apenas 5,8 milhões, que é 3% da população. Isso é bom ou ruim? É bom, né? Vamos olhar o lado bom, tem tudo para fazer, né? Mas a gente tem que se virar. É ruim porque, pô, né? Não tem nada feito. Se bem que o cooperativismo americano e europeu, ele está consolidado faz, sei lá, 60, 70, 80 anos. O cooperativismo organizado, que tem o acesso a produtos e serviços, como eu demonstrei, é de 90 para cá, né? Então, nós ainda debutamos, temos 15, sei lá, talvez 20 anos de existência adequada, com gestão profissional, produtos e serviços e tudo mais. Bom, para quem quiser talvez se atualizar, quando tiver um tempinho, interesse, né? Temos aí uma das obras para a qual a gente contribuiu, né? Também é escrito de uma forma assim muito didática, tal como eu apresentei aqui, né? Desculpa, brincadeirinha. Mas enfim, a gente teve a preocupação de escrever o livro para todos os públicos. Assim, desde pessoas muito bem instruídas, como pessoas que têm até dificuldade, eventualmente, de compreender as coisas, linguagem simples, né, com exemplos e tudo mais. Então tá aí, né? Uma dica, né, para vocês talvez acessar e recomendar. É isso. Muito obrigado e desculpa ter me estendido.